Penso que a gente pode refletir um pouco mais sobre isso, é que o meu crescimento, o meu amadurecimento, ele se dá mediante a maneira como eu reajo perante o momento de dor, de tristeza. O que determina é como que eu reajo. Sim. Porque a dor nós vamos enfrentar, tristezas vamos enfrentar, mas como que eu vou reagir que é determinante. Sim. Bom, a gente tem uma última participação de telespectador e a gente quer refletir sobre essa fala, que é uma fala muito interessante, inclusive vai nos ajudar a refletir, iniciar uma reflexão sobre o tema da perda. Vamos lá. Às vezes, né, por algumas coisas que a gente não espera na vida, aí de vez em quando a gente fica triste, mas não é o tempo todo não. Bom, eu queria que a professora colocasse o momento em que ela foi questionada sobre o que faz ela ficar triste, porque o repórter perguntou para ela, você fica triste em alguns momentos? Ela disse que sim, às vezes, né? Mas tem um momento na fala dela que realmente mexe com a gente. Já está no ponto esse momento, produção? Se puder, coloque, por favor. Qual que é a tristeza que mais te marcou, assim? Muita coisa. Perda de algum parente próximo, alguma coisa assim. Principalmente. Ficou emocional. Quer dizer, a pergunta-chave parece que foi lá e abriu algo dentro dela, que foi a questão da perda, que faça com que ela fique triste. Sim. Né? Sim. Então, a infelicidade dessa senhora, por exemplo... Está alicerçada na perda de um ente querido. Pois é, e aí é aquela questão, né? A gente perdeu um parente querido, né? Eu já perdi Ninguém é preparado para perder, ninguém está preparado, inclusive para a morte, né? A gente acha que a gente nunca vai estar preparado, teoricamente falando, assim, humanamente falando. A gente só está preparado realmente quando a gente encontra Jesus. Mas mesmo assim, tem pessoas que têm Jesus na vida e não conseguem lidar com a questão da perda. Né? O que fazer nesse momento? Porque realmente assim, a perda é um negócio que parece ser irreparável. Queria que o pastor Guerra pudesse responder. Pastor Guerra. Bom, a gente vai fazer um trabalho de restauração com a pessoa. Né? Nós temos técnicas lá que nós aplicamos. Né? Semana que vem, inclusive, nós vamos fazer uma montagem explicando como que nós fazemos isso para restaurar a pessoa na questão da perda. Porque, por exemplo, eu trabalhei com a senhora que ela culpava a mãe dela de ter morrido. Uau. Que não podia ter morrido naquele momento que ela precisava da mãe dela. Aí eu tive que trabalhar recuperando e mostrando a ela que ela tinha que viver, seguir em frente e enterrar isso mesmo. Então é onde a gente leva a pessoa a enterrar realmente aquela pessoa que faleceu. Mas ela culpava a mãe. Não, ela não podia me deixar. Eu precisava dela, então... Em outras palavras, eu sou infeliz por culpa dela. Por culpa dela, porque ela morreu. Eu acho muito interessante a hora que Deus chega a Josué e fala, Josué, meu servo Moisés morreu. Sim. Passou. Agora você vai ter que pegar esse povo e vai até adiante. Então, isso é interessante, né? É fim e agora é novo início. A gente vai sofrer. Josué, com certeza, estava sofrendo naquele momento. Pô, é o líder dele. Mas a gente precisa botar fim nas coisas e entender que a vida tem ciclos. Exatamente. Agora, a pergunta afiada. Os ciclos naturais são esses. A velhice chegou, a pessoa morre. Chegou a velhice para Moisés, ela... Né, a carne deitou no chão. Agora, quando a tragédia chega, pastor Rogério, isso causa marcas. A tragédia, um bebê que morre, alguém que no acidente se perde. Como tratar essa perda repentina, esse choque que absolutamente ninguém está preparado para isso? Nós precisamos chorar o momento. Nós precisamos viver o momento. Então, nós não podemos sublimar a dor. Não é? E existe uma cultura, infelizmente, que ainda persiste nos meios cristãos evangélicos, que a gente tem que ser forte. Afinal de contas, eu sou pastor, não é? E eu não posso sofrer, eu tenho que aparentar que está tudo bem. Olha os meus liderados, olha os meus líderes de células, olha o que eles vão pensar a meu respeito, não é? Nós tivemos um caso assim, né, Guerra, um atendimento. E na realidade, nós temos que chorar o momento. Agora, estamos preparados para esses momentos? Não. Agora, quem que tem o controle da vida? Então, o Senhor sabe o momento, né? E, obviamente, que Ele vai nos capacitar para vivermos esse momento. Então, uma das coisas que nós vamos falar na semana que vem é que nós precisamos viver o momento da dor. Deixa eu só contar aqui um caso rapidinho que aconteceu alguns anos atrás, de um irmão querido aqui da igreja.
né, que já tinha uma filha, eu acho que ela devia ter uns 12 anos, e o sonho dele era ter um menino. E aí então a esposa, depois de algumas tentativas, ela engravidou, foi uma gestação um pouco de risco, mas aí acabou nascendo prematuramente. E aí sobreviveu, acho que umas 2 semanas ou 3 semanas, e aí morreu o bebezinho, e tinha algumas anomaliazinhas. Aí, muito bem. Aí eu estava lá no cemitério, aguardando o carro da funerária trazer um caixãozinho desse tamanhozinho, né? E ele estava lá comigo. E ele, assim, de vez em quando ria, falava algumas coisas e tal. Você vê, né, pastor? Pequenininho e tal. Eu estava vendo que aquilo estava muito maquiado, assim, não estava normal. Aí chegou o bebezinho, colocou lá, abriu a tampinha daquele caixãozinho tão pequenininho, começaram a chegar algumas pessoas, ele brincava, pois olha só o tamanhozinho e tal. Aquela coisa foi me incomodando, e chegou mais alguns irmãos da equipe junto, eu disse assim, vem cá, meu irmão, vamos aqui para trás, aqui, né, ali no velório, vamos aqui para trás, preciso conversar com você. Aí chamei mais uns 2 amigos e tal, irmãos do ministério, irmãozão, eu estou preocupado com você. Eu estou sentindo que eu estou percebendo que esses teus sentimentos não estão muito reais. Não, pastor, está tudo tranquilo, está tudo jóia, sabe? Eu estou entendendo, é a mão do Senhor. Então tá bom, então vamos orar aqui. Vamos orar. Eu pedi para ele assim, eu queria que você orasse agora, né? E fala para o Senhor que você aceita essa situação. Diz para ele que você tinha sonhos, expectativas de jogar futebol com esse garoto, que era o teu sonho de ter um menino, que seria o teu companheiro, que seria aquele que poderia dividir com você, talvez ir para o campo de futebol, fazer algumas coisas de homem. E aí, pode orar, querido. E aí travou. Querido, pode orar. E aí desagou, né? Aí colocou para fora toda aquela dor, a decepção. Porque Deus, ele nos entende. Inclusive decepção com Deus, talvez. É isso, né? Ele conhece o nosso coração. Eu disse para ele, fala, meu irmão, diz para o Senhor, Ele te entende. E ele falou, Deus, por que o Senhor fez isso? Ou seja, estava querendo aparentar um super cristão e tentar o quê? Abafar o sentimento real. Isso faz mal quando a pessoa não faz acha, mal, né? isso pode trazer consequências. Olha o que a Josiane colocou aqui, impressionante. Chorar é tão humano, do Twitter, tá, gente? Chorar é tão humano e libertador como sorrir. Não sinônimo de fraqueza, como muitos pensam e Olha, sofrem. é verdade. Eu pegaria um gancho de uma palavra que você disse aí, pastor Rogério, que é viver o momento. É verdade que o ser humano, a gente não foi preparado para o momento da morte, porque quando Deus criou o homem lá no Éden, né, não existia a morte, né? A morte passou a existir por causa do pecado do homem, da desobediência. E até quando Deus expulsa o homem do Éden, coloca os anjos ali na entrada para que o homem e a mulher, né, a família, não voltasse por causa do pecado, da desobediência, eu penso que naquele momento é como se o homem realmente estivesse enterrando alguém. Exato. Poxa vida, olha o que nós perdemos, porque a morte é como se fosse essa desconexão, né? O desligamento com a bênção de Deus. Né? E o pecado gera isso, né? Mas mas Deus é tão tremendo que Deus usa aquilo que era maldição para ser bênção. No caso, por exemplo, quando Jesus morre, né? A morte de Jesus, que foi a maldição lançada sobre a cruz do Calvário, sobre Jesus na cruz do Calvário, produz a vida. Né? Então, o viver o momento é talvez o maior aprendizado que o ser humano precisa ter, né? De aprender a lidar com o momento, chorar quando tem que chorar. Né? Como você citou o caso do jovem ali, do moço, ele não queria chorar na hora que ele tinha que chorar, ele queria fazer graça, ele queria mostrar algo aparente. Né? E, na realidade, precisava chorar, porque existia uma decepção. E essa decepção pode, sim, lá na frente, trazer consequências. Inclusive, é saudável dizer para Deus, eu estou decepcionado com o Senhor. Claro. Né? Porque Deus não vai se ofender do indivíduo dizer isso, né? Deus não vai se ofender, né, pastor Guerra? E isso que nós vamos abordar na semana que vem, é esse ensino que existe hoje, muito corriqueiro, que é você, por exemplo, não ir no cemitério, você não ir num sepultamento, você não ir no velório. Não quero ver, quero guardar a memória dela viva.
O problema Isso aí tá é errado. que se você não fizer O rompimento. ela ser vai feito. permanecer viva na sua vida. Então você vai ter sonhos, você vai ter sensações, eu vou dizer isso mesmo, sensações, aquela coisa assim, nossa, parece que o fulano está aqui, parece até o cheiro da pessoa. E está mesmo, porque você não cortou e precisa dar E uma coisa que eu creio que é importante a gente dizer isso aqui, pastor Rogério, se a pessoa não, entre aspas, enterra a pessoa junto ali com o corpo, assim, porque a gente não está falando que você não tem que sentir saudade, que você tem que esquecer, rasgar todas as fotos, nada lógico que disso. não. Mas se você não enterra a pessoa ali no momento em que ela está sendo enterrada de verdade, isso pode virar até uma brecha na sua vida para que Satanás engane você. Claro. E eu vou contar uma história aqui que aconteceu de verdade. Mas o que eu estou contando é de verdade. Não, também. não. Vou contar um testemunho que eu presenciei. Um testemunho que eu presenciei. Na época eu não era cristão evangélico ainda. Eu trabalhava numa empresa aqui em Belo Horizonte, uma multinacional, e um colega de trabalho, um senhor, havia perdido uma filhinha com 6, 7 anos de idade, se não me engano, com uma doença. A menininha morreu e essa menininha, o pai era muito apegado a ela. E o pai não enterrou a criança dentro de si. Ele enterrou o corpo dela lá no cemitério, mas dentro dele ela ainda estava viva, como o pastor Rogério citou o exemplo aqui. Num dado momento, nós tínhamos uma colega que trabalhava com a gente, um tempo depois da morte dessa criança. Essa colega, por algum motivo, ficou endemoniada ali no local de trabalho. Ela ficou endemoniada ali onde a gente trabalhava. E, de repente, o demônio fala na boca. Várias pessoas chegaram, esse moço, ele era um chefe naquele setor que a gente trabalhava, que tinha perdido a filhinha. Esse moço chega e todo mundo em volta da mulher endemoniada. Ninguém sabia o que fazer, naquela época não tinha nenhum crente evangélico ali, né? Ninguém sabia o que fazer, todo mundo desesperado, e o demônio, falando na boca daquela mulher, vira para o pai dessa menina que havia falecido e fala assim, olha, a sua filha está esperando, né, por você, e ela está perambulando, está vagando aí, como se fosse uma alma que vaga, né? Está vagando e tal, não sei o quê. Irmãos, vocês não imaginam o engano que foi na vida desse homem, essa criança, como que o demônio conseguiu manipulá-lo, enganá-lo naquele tempo ali, porque o pai, tudo que falava da criança, o pai estava ali, né, querendo saber, e aí abriu brecha, né, para o pai querer, por exemplo, manda ela falar comigo, né, escrever carta, mandando, nesse engano mesmo da filha, achar que a filha ia escrever uma carta para ele, né, e ele querendo saber como é que a filha estava, etc, etc e tal. Esse foi um exemplo que eu presenciei. Um outro exemplo que eu presenciei que foi o contrário, foi um tio da minha esposa, a filhinha com 6 anos de idade faleceu, e eu nunca esqueço essa cena. Nesse momento eu já era cristão evangélico, o pai, diante do caixão da filha, ele diz assim, ele fez assim, espontaneamente ele fez essa oração: Deus, eu entrego a minha filha ao Senhor e te agradeço pelos 6 anos de idade, 6 anos de vida, perdão, que o Senhor deixou ela comigo. Eu peço ao Senhor perdão se eu não criei ela da maneira que deveria ter criado, mas te agradeço por esse tempo, etc, etc, etc. Foi assim um marco na história da vida desse homem, e hoje vive uma vida totalmente livre, né, porque entregou naquele momento certo, né?